pessoal, beleza? Mais uma aula aqui de matemática com o professor Lucas Carvalho. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa habilidade que está aí em cima, é F06MA09.2, que é do 6º ano, que é apresentada pelo nosso novo currículo, que a gente está usando agora nas nossas escolas, né? Então essa habilidade fala um pouco sobre a ampliação e redução de quadrados. E qual é a relação entre os seus lados e seu perímetro ao ampliar e reduzir esses quadrados, tudo bem? Então, antes da gente ir para o assunto em si, vamos lembrar um pouquinho o que é perímetro. Perímetro é a medida do comprimento de um contorno de uma figura qualquer. No caso do polígono, é a soma das medidas de seus lados. Como o quadrado é um perímetro, nós vamos usar essa definição, a soma das medidas de seus lados. Então, qual vai ser o perímetro de um quadrado? Vamos lá. Desenhando um quadrado de tamanho qualquer, eu vou chamar de L. Nós sabemos que um quadrado é o quê? É um polígono que possui 4 lados congruentes de mesma medida. Então, se tem uma medida L, todas as outras medidas também serão L. Como é que a gente calcula o perímetro de um polígono? Somando seus lados, a medida de seus lados. Então, o perímetro de um quadrado será, nesse caso, L mais L mais L mais L. Quantos L nós temos aí? Nós temos 4 L's. Então, esse aqui, 4L, é o perímetro de um quadrado. Ou seja, basta a gente multiplicar o seu lado por 4. Então, bote isso na sua cabeça. Perímetro de um quadrado, basta a gente multiplicar o lado por 4. Vamos ver um exemplo? Calcule o perímetro de um quadrado de lado 5 centímetros. Ora, professor, você acabou de dizer que basta multiplicar por 4, então é isso que eu vou fazer. Pega aqui 4 vezes 5 centímetros, então o seu perímetro será 20 centímetros. Moleza, professor, precisava nem você lembrar disso. Então vamos para frente. Então, no nosso assunto, nós vamos analisar a relação entre lado e perímetro de um quadrado em ampliações e reduções. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Nós temos um quadrado de 1 centímetro. Então, como é que a gente calcula o perímetro desse quadrado, professor? Basta multiplicar por 4. 4 vezes 1, 4 centímetros é o seu perímetro. Bom, professor, estou achando esse quadrado muito pequeno. Vamos ampliá-lo. Eu quero o dobro da medida desse lado aí. Um quadrado com o dobro da medida de 1 centímetro de lado. Então, vamos dobrá-lo. 2 vezes 1 dá quanto? 2. Então, eu obtive um novo quadrado, onde a medida do seu lado é 2 centímetros. Então, qual vai ser o perímetro desse quadrado novo? Ora, o perímetro desse quadrado novo, professor, basta a gente multiplicar por 4. 4 vezes 2 dá quanto? 8. Mas o mais interessante, o que nosso assunto quer, é mostrar que o que acontece com o lado em uma ampliação, acontece com o seu perímetro. Então, reparem o seguinte, o lado foi multiplicado por 2. Então, o que aconteceu com o perímetro também? 4 mudou para 8. Então, o que aconteceu com o perímetro? Ele também foi multiplicado por 2. Vamos ver mais um exemplo? Saindo agora desse quadrado de 2 centímetros de lado, vamos ampliá-lo ele. Vamos ampliar fazendo o triplo da medida do seu lado. Triplo é o que? Multiplicar por 3, professor. Então, vamos lá. Vamos multiplicar por 3. 2 vezes 3 dá quanto? 6. Então, obtemos um novo quadrado ampliado, cuja medida do lado é 6 centímetros. E o que acontece com o perímetro? Vamos multiplicar por 4. 4 vezes 6 dá quanto? 24. E reparem que o perímetro foi o triplo do anterior. O triplo antes da sua ampliação. Bastava a gente multiplicar o 8 por 3, que a gente também iria obter o perímetro igual a 24 centímetros. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que quando trata-se de ampliação e redução de quadrados, o que acontece com o lado, acontece com o perímetro. Se eu multiplico por 2 o lado, o perímetro também é multiplicado por 2. Se eu multiplico o lado por 3, o perímetro também é multiplicado por 3. Vamos ver aqui o próximo exemplo. Se eu quisesse de 1 para 6 direto, então eu teria que multiplicar por 6. Então, o lado foi multiplicado por 6. O que deveria acontecer com o perímetro? Também ser multiplicado por 6. Será que acontece isso? 4 para dar 24. Qual é o número que eu multiplico? É o 6.
Então, 4 vezes 6, 24. Então, quando nós ampliamos, o que acontece? O lado e o seu perímetro são proporcionais. Eles aumentam na mesma proporção. Olha aí, ao ampliar o lado de um quadrado, seu perímetro é ampliado na mesma proporção. Professor, isso acontece na ampliação e na redução é do mesmo jeito? Quase. Na ampliação a gente multiplica, na redução a gente divide, que é mais ou menos a mesma coisa, multiplicar pelo uma fração, por exemplo, né? Mas aqui, para entender melhor, a gente vai dizer que é uma divisão. Então, vejam aí. Nós temos aqui, por exemplo, vamos fazer só um exemplo. Nós temos esse quadrado maior de 6 centímetros e queremos reduzi-lo para o quadrado de 1 centímetro de lado. Então, nós temos que dividir por 6. Ora, se o perímetro desse quadrado maior era 24 centímetros, como é que a gente obtém o perímetro do quadrado menor? Se eu já sei que o lado foi dividido por 6, então bastava dividir o perímetro também por 6, sem precisar somar os seus lados do quadrado menor. Então, 24 dividido por 6 dá quanto? 4 centímetros. Nem precisaria saber quanto era o quadrado menor, quanto era o lado do quadrado menor. Só bastava saber o que? O lado do quadrado maior e que foi dividido por 6. Sabendo disso, o perímetro também teria que ser dividido por 6 para eu saber quanto equivale o perímetro do quadrado menor após a redução. Então, ao reduzir o lado de um quadrado, seu perímetro é reduzido também na mesma proporção. Para facilitar, vamos ver mais uns 2 exemplos aí. No primeiro exemplo, diz o seguinte: um quadrado foi ampliado de modo que seus lados ficaram com medidas iguais ao quíntuplo dos anteriores. Sabendo que o primeiro quadrado tinha 12 centímetros de perímetro, qual é o perímetro do quadrado ampliado? O que eu falei para vocês? O que acontece com o perímetro acontece com o lado. Então, ele disse que o primeiro quadrado tinha 12 centímetros de perímetro e quer saber quanto é o perímetro do quadrado ampliado. Ele foi ampliado em quanto? Foi o quíntuplo. O quíntuplo é multiplicado por 5. Então, se o perímetro foi multiplicado por 5, se o lado foi multiplicado por 5, desculpem, o perímetro também vai ser multiplicado por 5. Então, basta pegar o perímetro do quadrado menor, que era 12 centímetros, e multiplicar por 5. Então, quanto é que vai ser o perímetro do quadrado ampliado? 5 vezes 12, 60 centímetros, que é a nossa resposta. No exemplo 2, nós temos uma redução. Quanto mede o lado de um quadrado obtido por uma redução de outro quadrado que possuía 28 centímetros de lado e que teve seu perímetro reduzido a 1/4. Então, nesse caso aí, ele disse que o perímetro foi reduzido, mas ele pede o lado do quadrado após a redução. Então, ele deu alguma coisa sobre o lado do maior, mas disse que o perímetro foi reduzido. Mas a gente já sabe que o que acontece com o lado, acontece com o perímetro. Então, se ele está dizendo que o perímetro foi reduzido a 1/4, ou seja, foi dividido por 4, o lado também será dividido por 4. Basta pegar o 28 e dividir por 4. Então, o lado do quadrado reduzido será quanto? 7 centímetros. Tudo bem? Beleza? Então, valeu e até mais.